Vamos ir ao livro de Marcos. Vamos ir até o livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 8, perdão. Versículos 31 al 38. Versículos 31 a 38. Assim nos diz a palavra do Assim Senhor. nos diz a palavra do Senhor. Então começou a ensiná-los: o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. É necessário que o matem e que depois de 3 dias ressuscite. Ele falou disso abertamente. Pedro levou à parte e começou a repreendê-lo. Mas Jesus se voltou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, disse ele. Você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então chamou a multidão e os seus discípulos. Se alguém quiser ser meu discípulo, disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que poderia dar o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Padre, gracias por tu palavra. Pai, obrigado pela tua palavra. E nesta primeira noite desta conferência, E nessa primeira noite dessa conferência, pido que puedas establecer la plataforma eu peço que tu possas estabelecer a plataforma sobre la cual vas a edificar en este tiempo que tenemos juntos. sobre a qual tu vais construir nesse tempo que nós temos Danos juntos. ojos para ver, Nos dê olhos para ver, oídos para escuchar, ouvidos para ouvir corazones para e recibir corações para receber todo lo que tengas para nosotros tudo que tu tens para nós este fin de semana. nesse final de semana. Espíritu Santo, Espírito Santo, tienes el permiso total tu tens permissão total para hacer en nuestras vidas para fazer nas nossas vidas lo que tengas que hacer. aquilo que tu tens que fazer. No queremos salir de aquí Não queremos sair de la daqui misma manera que entramos. da mesma forma como nós entramos. Que venga tu reino. Que venha o seu Y se reino haga tu voluntad. e seja feita a tua Y vontade. gracias como siempre, papá, E obrigado como sempre, papai, por el privilegio que me das pelo privilégio que tu me de das compartir tu de palabra. compartilhar a tua palavra. Úsame como un vehículo de bendición Usa-me como um veículo de y un bênção puente de e conexión uma ponte de conexão en este lugar. nesse lugar. En el nombre de Jesús. Em o nome de Y Jesus. juntos decimos E juntos dizemos: amén. Estoy convencido eu estou convencido de que en esta vida que nessa vida cada uno de nosotros cada um de nós quiere ganar. quer ganhar. Estoy convencido que ninguno de Eu nosotros estou convencido de que nenhum de nós quiere perder. quer perder. No sé lo que tú piensas, Eu não sei o que você pero pensa, para mí en la vida mas para mim na vida perder no es una opción. não é uma opção. Entiendo que cuando leo el final de nuestro libro, Eu entendo que quando a gente lê o final do nosso livro, que somos parte del equipo que victorioso, nós somos parte da equipe vitoriosa, sin importar lo que enfrentemos en este mundo, independente que nós enfrentamos esse mundo, tú y yo você e eu tenemos una victoria eterna. temos uma vitória eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Quantos podem dizer amém? Hace muchos años atrás, Há muitos anos atrás, cuando nuestro hijo Sebastián quando nosso filho Sebastián tenía 5 años de edad, tinha 5 anos de idade, en ese entonces vivíamos en Australia. nessa época a gente vivia na Austrália. Él empezó a jugar fútbol por primera vez. Ele começou a jogar futebol pela primeira Y vez. yo tuve la idea E eu tive a ideia que si mi hijo va a jugar al fútbol por primera que vez, se meu filho vai jogar futebol pela primeira yo vez, quiero ser su primer entrenador. eu quero ser o seu primeiro técnico. Y eso fue un gran dilema en nuestra E familia. esse foi um grande dilema na nossa família. Porque mi esposa sabe que soy competitivo. Porque a minha esposa sabe que eu sou competitivo. Y aunque era un equipo de niños de 5 E años, mesmo que fosse uma equipe de crianças de 5 anos, yo pensaba eu que pensava estaba entrenando que eu estava treinando el Barcelona. o Barcelona. Hacía a los chicos entrenar entre semana. Eu fazia as crianças treinarem durante a semana. Hablábamos de táctica. A gente falava de tática. Nos preparábamos para el partido el domingo, A gente el sábado. se preparava para a partida no sábado. Y empezó la E competencia. começou a competição. Y las primeras 7 semanas E nas primeiras 7 semanas, ganaron partido tras partido. eles ganharam partida após partida. Y ganaban por goleada. E eles ganhavam de goleada. 3, 4, 5 a 0. 3, 4, 5 a 0.
0. 7-0. 7-0. Mi hijo era el goleador. O meu filho era o Yo, atacante padre goleador. orgulloso. Eu, pai orgulhoso. Y el 8º partido de la temporada E na 8ª partida da temporada, pasó lo inesperado. aconteceu o inesperado. El equipo A equipe experimentó su primera derrota. experimentou sua primeira derrota. Perdimos por primera vez. Nós perdemos pela primeira vez. Y al final del juego, E no final do jogo, todos los niños, todas as crianças, 5 años de edad, 5 anos de idade, empezaron a llorar. começaram a chorar. Y Seba, mi hijo, estaba llorando. E o Sebo, meu filho, estava chorando. Con mi esposa Lucy nos acercamos a él. E com a minha esposa, a gente chegou perto dele. Y Lucy, queriendo ser la buena madre, E a Luz, querendo ser a boa mãe, le dice: hijo, falou: filho, ¿por qué estás llorando? por que você está chorando? Tranquilo. Tá tudo bem. No se trata de ganar. Não se trata de ganhar. Se trata de divertirse. Se trata de se divertir. Y yo digo, acá tengo que ayudar a mi esposa a ser buena madre. Eu falei: agora eu vou ajudar minha esposa a ser uma boa mãe. Entonces dije, yo tengo que contribuir a este momento. Então eu falei: eu tenho que contribuir com esse momento. Y él, Eu falei: Seba, ¿estás llorando porque perdieron? você está chorando porque vocês perderam? Sí, pa. Sim, papai. ¿Te gusta sentirte de esta manera? Você gosta de se sentir desse jeito? No, pa. Não, papai. ¿Te gusta el feeling de ser un perdedor? Você gosta do sentimento de ser um perdedor? No, pa. Não, papai. Entonces no pierdan de nuevo. Então não perca de novo. Esto se trata de ganar. Isso se trata de ganhar. ¿Quién juega el deporte para divertirse? Quem joga esporte para se divertir? Jugamos para ganar. A gente joga para ganhar. ¿Cuántos padres acá están de acuerdo Quantos conmigo? pais aqui concordam comigo? Y la miro a mi esposa E eu olho para minha esposa. y le digo, no se trata de ganar o perder, de divertirse. Eu falei: não se trata de ganhar ou de perder, se divertir? Meu Deus. Meu Deus. Te cuento esa historia Eu conto essa história para você. y la quiero alinear con el pasaje que acabamos de leer. E eu quero alinhar ela com a passagem que nós acabamos y de darte ler. el título de este E mensaje, te dar o título dessa mensagem, que es que é: No se pierde. não se perde. Soy de aquellos que creen Eu sou daqueles que acreditam que sin importar lo que podemos enfrentar en la vida, que, independente do que nós enfrentamos na vida, como personas de fe, como pessoas de fé, parte del reino de Dios, parte do reino de Deus, tú y yo nunca perdemos. você e eu nunca perdemos. En el reino de Dios No reino de Deus, solamente hay ganancia, nós somente ganhamos. solamente hay victoria. Somente existe En vitória. el reino de Dios No no reino se de pierde. Deus não se perde. Amo este pasaje Eu con el amo cual essa comenzamos. passagem com a qual nós começamos. Antes de estos versículos, Antes desses versículos, Marcos viene Marcos vem escribiendo de tal manera escrevendo de tal forma, donde Jesús está revelando progresivamente su identidad. onde Jesus está revelando progressivamente a sua identidade. Está revelando su misión también hacia los discípulos. Está revelando também a sua missão para os discípulos. Él venía enfrentando la oposición de los líderes religiosos. Ele estava enfrentando a oposição dos líderes religiosos. Él estaba mostrando su poder divino al sanar los enfermos Ele estava mostrando o seu poder divino ao curar os enfermos. y obrando de manera tan milagrosa. E trabalhando de uma forma tão milagrosa. Pero en el versículo 34 de Marcos 8, Mas no versículo 34 de Marcos el 8, tema cambia. o tema muda. El tema cambia de la cristología O tema muda da cristologia al discipulado. para o discipulado. Y Jesús empieza a enseñar E Jesus começa a ensinar acerca del costo sobre o custo de ser su de discípulo. ser seu discípulo. Y para Marcos, Para Marcos, estos dos asuntos, esses dois assuntos, ¿quién es Jesús quem Jesus é y cómo debemos seguirlo? e como nós devemos segui-lo, No son asuntos separados, não são assuntos separados, sino que son dos caras de la misma moneda. mas são duas faces da mesma moeda. Porque una confesión correcta de quién Él es, Porque uma confissão correta de quem Ele é, inevitablemente inevitavelmente nos levará a seguirlo a Él a seguir a de Ele manera da correcta. forma correta.
En el versículo 34, No versículo 34, Jesús empieza a hablar Jesus começa a de falar que el discipulado de que o discipulado consiste de seguirlo a Él, consiste de seguir a Ele, negarse a uno mismo negar-se a si mesmo y tomar su propia e cruz. tomar a sua própria cruz. Entendamos por un momento el contexto, Vamos entender por um momento o contexto. porque hoy en día Porque hoje em dia, la cruz a cruz es principalmente é principalmente un objeto de joyería. objeto de joalheria. Pero en la época de Jesús Mas na época de Jesus, era un símbolo de crueldad, era um símbolo de crueldade, castigo, castigo, sufrimiento sofrimento y vergüenza. e vergonha. Entonces, para decirle a personas, Então, para dizer a pessoas, me quieren seguir a mí, vocês querem seguir a mim, tienen que tomar su cruz. vocês têm que tomar a sua cruz. No era algo atractivo para escuchar, Não era algo atraente para ser ouvido, porque significaba un costo bien alto. que significava um custo bem alto. La cruz estaba reservada A cruz estava reservada para las clases sociales más bajas, para as classes sociais mais baixas, en particular para los esclavos. particularmente para os escravos. Era un instrumento de terror. Era um instrumento de terror. Y en verdad, E de verdade, no era algo que alguien iba a decir. não era algo que alguém iria dizer: Yo quiero cargar con una cruz. eu quero carregar uma cruz. Por lo que eso significa. Por causa do que isso significava. Y Jesús dice, E Jesus disse: aquel que quiere encontrar su vida, aquele que quer encontrar a sua vida la tiene que perder. tem que perdê-la. Porque aun cuando piensas que pierdes tu vida, Porque mesmo quando você pensa que você perde a sua vida, la vas a salvar. você vai salvá-la. Porque en el reino de Dios Porque no reino de Deus no se pierde. não se perde. No se pierde. Não se perde. Perder la vida. Perder a vida. Jesús lo dice. Jesus disse: Por la causa del evangelio. pela causa do evangelho, Es paradójicamente salvarla. é paradoxalmente salvá-la. Dice, ¿de qué sirve ganar todo el mundo Ele falou: de que serve ganhar o mundo y inteiro perder tu alma? e perder a sua alma? Porque en el mundo, Porque no mundo, cuando te quieres perder por el mundo, quando você quer se perder para o mundo, ahí sí vas a perder aí en verdad. sim você vai perder de Pero verdade. en el reino, Mas o reino, cuando quieres perder todo por la quando causa você de quer Cristo, perder tudo para a causa de Cristo, solamente hay ganancia. você somente ganha. Porque en el reino de Dios no se pierde. Porque no reino de Deus não se perde. No se pierde. Não se perde. Jesús está enfatizando Jesus está que enfatizando nada en este mundo, que nada nesse mundo, ningún nivel de riqueza, nenhum nível de riqueza, ningún éxito, nenhum sucesso, ninguna posesión terrenal nenhuma posse terrena tiene valor tem en valor comparación comparando-se con la salvación del com alma a salvação da y alma por vivir por e algo por viver por que es algo mucho más grande que é muito maior que nuestra propia vida. que a nossa própria Y vida. eso es Isso la é causa del reino a de Dios causa do reino de en Deus nuestra na generación. nossa geração. Cuando perdés tu vida por lo correcto, Quando você perde a sua vida pelo correto, te darás cuenta você vai perceber que en el reino solamente hay ganancia. que no reino somente há vitória. Es un desafío É um desafio a reevaluar a se avaliar novamente, perdão, lo que es importante para nosotros o que é importante para nós y de abrazar correctamente e de abraçar corretamente la manera que el reino de Dios funciona. a forma como o reino de Deus funciona. Algunas cosas van a aparecer en la pantalla. Algumas coisas vão aparecer na tela. Mi amigo, en el reino de Dios, Meu amigo, no reino de Deus, lo que parece ser una pérdida, o que parece ser uma perda, en realidad es ganancia. na verdade é vitória. En el reino de Dios, No reino de Deus, todo tiene un costo, tudo tem um custo, pero vale la pena pagar el mas precio. vale a pena pagar o preço. En el reino de Dios, No reino de Deus, tu vida, a sua vida, mi vida, a minha vida, trasciende
transcende lo terrenal y lo o temporal. terrenal e o temporal. Y entonces esto esta noche Então isso essa noite me lleva a hacerte una pregunta. me leva a te fazer uma pergunta. ¿Qué estás dispuesto a perder? O que você está disposto a perder? ¿Las cosas del mundo As coisas do o mundo las cosas del cielo? ou as coisas do céu? La decisión es tuya. A decisão é sua. ¿Qué estás dispuesto a O perder? que você está disposto a perder? A nivel personal, E o nível pessoal. cuando llegué a los caminos del Señor, Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, llegué durante mi tercer sobredosis eu cheguei durante a minha terceira overdose, en el baño de una discoteca en Sydney, Australia. no banheiro de uma boate em Sydney, na Austrália. Pensé que había llegado mi momento final. Eu pensei que eu tinha chegado no meu momento final. De manera divina, De uma forma divina, Dios interviene en mi vida. Deus interveio na minha vida. Me libera, Me libertou, me rescata, me resgatou, me perdona. me perdoou. Cuando pensé que estaba a ver la muerte, Quando eu pensei que eu ia ver a morte, escuché una voz del eu cielo ouvi uma voz do céu hablarme directamente al corazón. falar diretamente ao coração. Y al poco tiempo E em pouco tempo, empecé a entender eu comecei a que entender para abrazar lo que Dios tenía para mí, que para abraçar o que Deus tinha para yo mim, tenía que tomar algunas decisiones eu difíciles. tinha que tomar algumas decisões difíceis. Todos mis amigos Todos os meus amigos también eran adictos. também eram viciados. Ninguno de mis amigos Nenhum dos meus conocía al amigos Señor. conheciam o Y Senhor. Dios empezó a trabajar a mi corazón. Deus começou a trabalhar no meu Dios coração. empezó a mostrarme una visión para el futuro. Deus começou a me mostrar uma visão para o futuro. Me rodeó de personas que me hablaban al propósito en mi interior. Me rodeou de pessoas que falavam para o propósito de Deus no meu interior. Tuve que decidir E eu tive que decidir cortar con mis amistades cortar as minhas que amizades constantemente querían traerme al que pasado. constantemente queriam me trazer para o passado. Querían limitar mi caminar. Queriam limitar o meu Se caminhar. burlaban de mi nueva fe. Eles brincavam com a minha nova fé. Se burlaban que yo ya no quería consumir con ellos. Eles brincavam que eu não queria mais consumir com eles. Se burlaban de que ahora en lugar de ir a la discoteca iba a la Se iglesia. incomodavam que ao invés de ir para a boate eu ia para a Y igreja. yo conocía muy pocas personas en la E iglesia. eu conhecia muito poucas pessoas na Al igreja. comienzo me sentí solo. No começo eu me sentia sozinho, No muchos me entendían. que ninguém me entendia. Pensé, todos son santos. Eu pensei, todos eles são Y yo santos. vengo de un trasfondo tan oscuro. E eu vi de um histórico tão Pero Dios feio. me estaba desafiando. Mas Deus estava me A que yo no desafiando. podía entrar a mi futuro. Aquilo que eu não poderia entrar no meu futuro. Aferrándome a las cosas negativas de mi pasado. Me apegando às coisas negativas do meu passado. Tuve que E decidir. eu tive que decidir. Porque ellos no querían cambiar. Porque eles não queriam mudar. Cortar esas relaciones. Cortar esses relacionamentos. E foi doloroso. E foi doloroso. Me senti solo. Eu me senti Me sozinho. sentí que nadie me comprendía. Eu senti que ninguém me entendia. Sentí que estaba perdiendo un montón de amigos. Eu senti que eu estava perdendo muitos Pero amigos. después de poco tiempo, Mas depois de pouco me di tempo, cuenta eu percebi lo que yo consideraba una que pérdida, o que eu considerava uma perda, en realidad era una ganancia. na verdade era uma Porque vitória. Dios me estaba rodeando Porque Deus estava me de las rodeando personas correctas, das pessoas que corretas, declararon fe sobre mi que vida, declararam fé que sobre a minha declararon vida, propósito sobre que mi declararam um vida, propósito sobre a que minha le vida, hablaron al llamado que había en mí. que falaram ao chamado que existia em Desde mim. esa época, E a partir dessa época, el día de hoy, até o dia de hoje, sé que cuando hay que tomar decisiones eu difíciles, sei que quando nós temos que tomar decisões de difíceis, dejar ciertas cosas atrás, de deixar algumas coisas para para trás, abrazar el futuro que Dios tiene para mí, para abraçar o futuro que Deus tem para lo que mim, parece una pérdida para o que muchos, parece uma perda para muitos, en el reino de Dios es ganancia. no reino de Deus é vitória. Porque esas decisiones Porque essas decisões te posicionan te posicionam para recibir para lo que receber Él ha preparado para o nuestras que Ele vidas. preparou para as nossas Hoy le vine a vidas. decir a alguien Hoje eu vim para dizer a que alguém está al borde de una decisión costosa, que está pronto a tomar uma decisão no que reino custa de Dios muito, que no reino de Deus nunca se pierde. nunca se perde. Cuando tú decides Quando você dejar decide atrás deixar para lo que trás tienes que dejar atrás, o que você tem que deixar para Dios trás, abrirá la puerta Deus abrirá a todo porta lo que Él ha preparado a para tu tudo vida. que Ele preparou para sua Porque vida. en el reino de Dios Porque no reino de Deus nunca se pierde. nunca se perde. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém? Pablo lo dijo de esta manera. Paulo disse dessa forma.
Pablo es tan desafiante, Pastor Costa. Paulo é tão desafiador, pastor Costa. Pablo dijo en Filipenses 1:21. Paulo disse em Filipenses 1:21. Para mí vivir es Cristo Para mim viver é Cristo y morir es ganancia. e morrer é lucro. Vamos, amigo, quiero recordarte Vamos, amigo, eu quero te lembrar que el poder de la resurrección que habita o en poder nosotros. da ressurreição habita em Aun nós. cuando morimos, Mesmo quando nós morremos, não perdemos, ganamos, ganhamos, porque es el comienzo porque é o de começo nuestro capítulo eterno, do nosso capítulo donde eterno, estaremos ante el trono de onde Dios, estaremos diante do trono de con manos Deus, levantadas, com mãos levantadas, cantando con los ángeles, cantando com os anjos: Santo, Santo, Santo es Santo, el Santo é o Senhor. porque en el reino no se pierde, Porque no reino não se perde, porque aún la muerte no es pérdida porque até a morte não é uma para los derrota que están en Cristo Jesús. para os que estão em Cristo Jesus. Entonces esta noche, Então essa noite, con esto en mente, com isso em de mente, que en el reino de Dios nunca perdemos, de que no reino de Deus nunca quiero perdemos, compartir tres pensamientos quero compartilhar 3 pensamentos para poder vivir de manera correcta, para poder viver de maneira correta, con un enfoque correcto, com um foco correto, con una fe que dice: com uma fé que diz: puedo enfrentar tormentas, posso enfrentar tempestades, puedo enfrentar a Goliat, posso enfrentar a Golias, puedo estar en medio de desafíos, posso estar em meio a pero desafios, yo soy parte del equipo mas eu victorioso. sou parte da equipe Lo que vitoriosa. parece ser una O que pérdida en el parece ser uma mundo, perda no mundo, en realidad para mí como hijo de Dios na realidade, para mim, como filho de es Deus, una ganancia celestial. é uma vitória celestial. Y porque en el reino de Dios no se E pierde. porque no reino de Deus não se perde. Número uno, Número 1, nos toca a nosotros a nossa parte é ordenar las prioridades. organizar as prioridades. Si sabes que nunca se pierde, Se você sabe que nunca se perde, tus prioridades As- estarán en el orden correcto. as suas prioridades estarão na ordem correta. Jesús dijo: Jesus disse: el que pierda su vida por mi causa o que perder a sua vida por minha causa y por mi e evangelio pelo meu evangelho, la salvará. a salvará. ¿En qué estás perdiendo tu vida? Em que você está perdendo a sua vida? Porque tenemos que darlo todo, entregarlo todo Porque nós temos que dar tudo, entregar tudo, por las razones correctas. pelas razões corretas. Su causa y el evangelio A sua causa e o evangelho deben ser nuestra prioridad número uno. devem ser a nossa prioridade número 1. Es la razón por la cual estamos acá. É a razão pela qual nós estamos aqui. Establecer su causa, Estabelecer a sua causa, que es el reino de Dios. que é o reino de Deus. Predicar el evangelio Pregar o evangelho para ver la salvación de Brasil, para ver a salvação do Brasil, la salvación de América a Latina, salvação da América la Latina, salvación de nuestros seres a queridos. salvação dos nossos familiares queridos. Debe ser nuestra prioridad número uno. Deve ser a nossa prioridade número 1. En Mateo capítulo 6, Em Mateus capítulo 6, versículo 33, versículo 33, lo dijo de esta manera: é dito dessa forma: busquen primeramente el reino de Dios busquem em primeiro lugar o reino de y Deus su justicia, e a sua justiça, todas estas cosas e todas essas les coisas serán añadidas. serão acrescentadas. Vamos, conocemos la Biblia. Vamos, a gente conhece a Bíblia. Está hablando en el contexto Está falando no contexto de no preocuparnos por las cosas de este mundo, de não nos preocuparmos com as coisas desse mundo, no preocuparnos cómo vamos a pagar nuestras cuentas, não preocuparmos em como vamos pagar as nossas no contas, preocuparnos por el pan que debemos poner sobre la mesa, não preocuparmos sobre o pão que a gente vai colocar sobre a no mesa, preocuparnos por la ropa que vamos a usar en nuestra espalda. não preocuparmos sobre a roupa que a gente vai colocar nas nossas costas. Busquen primeramente el reino de Dios. Ei, busque em primeiro lugar o reino de Y Deus. todas estas preocupaciones que tienen en el E mundo, todas essas preocupações que existem no mundo, añadidas serán. acrescentadas serão. Pero el reino debe venir primero. Mas o reino deve vir primeiro. Escuchen, en este pasaje Escute, nessa passagem, vemos una tensión. nós vemos uma tensão. Y la tensión es E a tensão é entre lo que es importante para él entre o que é importante para ele y lo que es urgente para nosotros. e o que é urgente para nós.
¿Qué es importante para él? O que é importante para ele? Tener como prioridad el reino de Dios. Ter como prioridade o reino de Deus. ¿Qué es urgente para O nosotros? que é urgente para nós? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? Como vamos pagar as contas? ¿Cómo vamos a comer? Como vamos comer? ¿Qué vamos a O usar? que a gente vai usar? ¿Cómo vamos a progresar en la vida? Como vamos progredir na Y vida? Jesús nos dice, E Jesus nos diz: ordenen sus prioridades. organize as suas prioridades. No pongan en primer lugar Não coloque em primeiro lugar lo que es urgente para o ustedes. que é urgente para você. Porque ven los lirios que hay en los valles. Porque estão vendo os lírios que estão no campo? Mi papá los viste. O meu papai coloca a roupa neles. Ven las aves que vuelan en el cielo. Vocês estão vendo as aves que voam nos céus? Mi papá los alimenta. O meu papai alimenta elas. Pero ningún pájaro Mas nenhum pássaro y ningún animal e nenhum animal fue creado foi criado a imagen y semejanza de Dios. à imagem e semelhança de Deus. Solo nosotros. Somente nós. Y si Él cuida E se Ele de cuida lo que no fue creado do que não foi a criado, su imagen, a sua imagem e a sua semelhança, e a sua semelhança, ¿por qué piensas por que você pensa que no cuidará de tu vida? que Ele não vai cuidar da sua vida? Y dice, hey, lo importante primero, E diz: olha, o importante primeiro, mi reino. meu reino. Y si eso es tu prioridad número E uno, se essa for a sua prioridade número 1, lo urgente o urgente para ustedes para vocês será añadido. serão acrescentados. ¿Cuáles son tus prioridades? Quais são as suas prioridades? Mi amigo, esto va a aparecer en Meu pantalla. amigo, isso vai aparecer na tela. La vida es cuestión de prioridades. A vida é uma questão de prioridades. Pero si todo es urgente, Mas se tudo é urgente, nada lo es realmente. nada é realmente. Si todo es urgente, Se tudo é urgente, nada lo es realmente. nada realmente é. Como creyentes, Como crentes, tenemos una misión temos uma missão, y es traer el cielo a la que é tierra, trazer o céu à terra, estableciendo el reino de Dios estabelecendo o reino de Deus en nuestra nación, na nossa en nação, nuestra na generación. nossa geração. Y es por eso E é por causa que lo que disso ponemos primero que o que nós colocamos em primeiro importa. importa. El reino debe ser primero. O reino deve ser primeiro. ¿Es así en tu vida? Será que é assim na sua vida? ¿Es así en tu casa? É assim na sua casa? ¿Es así en tu matrimonio? É assim no seu casamento? Jesús dijo, Jesus el disse, que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, o que perder a sua vida pela minha causa e pelo meu la evangelho, salvará. a salvará. Esto desafía Isso desafia una mentalidad materialista uma mentalidade y materialista nos lleva como creyentes e nos leva como pessoas que a creem enfocarnos en lo eterno a focarmos no eterno y a vivir por algo que es mucho más grande e a vivermos por algo que é muito maior que nuestra propia vida. que a nossa própria vida. Y eso es la causa del reino E de Dios. essa é a causa do reino de Deus. Un autor llamado William James Autor chamado William James lo dijo de esta manera: colocou dessa la forma: vida más rica a vida mais rica y plena e plena es la que se é gasta aquela que é gasta en algo que perdurará más allá de ella. é algo que perdurará além dela mesma. ¿En qué te estás gastando? Em que você está se gastando? Hay personas jóvenes acá Existem pessoas jovens aqui que anhelan servir en el ministerio a tiempo completo. que desejam servir no ministério em tempo integral. Y hoy puedes llegar a un lugar como este, E hoje você pode chegar num lugar como esse, después de 24 años, depois de 24 anos, ver un salón lleno, ver um salão cheio, 5 reuniones por domingo, 5 reuniões por domingo, campus en distintas partes, campos em diferentes localidades. pensar, yo quiero eso. E você pensa, eu quero isso. Pero tenés que saber Mas você precisa que a saber lo largo de 24 que ao años longo de 24 hubo uma anos pareja houve um que casal ordenó sus prioridades, que organizou as suas prioridades, que puso el reino de Dios en que primer colocou o lugar, reino de Deus em primeiro que lugar, decidió pagar el precio, que decidiu pagar o preço, cueste lo que cueste. custe o que custar. Y todos ustedes E todos vocês son parte parte de lo que Dios añadió, do que Deus porque acrescentou, el reino de Dios porque o reino de Deus siempre estuvo en primer lugar. sempre esteve em primeiro lugar. Tenemos que ordenar Nós temos que organizar
nuestras prioridades. as nossas prioridades. Porque en el reino de Dios no se Porque pierde. no reino de Deus não se perde. Número 2. Número 2, Nos toca a nossa parte calcular correctamente. é calcular corretamente. Fala Deus. Calcular correctamente. Calcular corretamente. Algunas personas, Algumas pessoas, después de esta conferencia, depois dessa conferência, volverán a sus casas voltarão para suas y casas romperán sus calculadoras. e quebrarão as suas calculadoras. Dice, Diz: si alguien pierde su vida por mi causa, se alguém perde a sua vida pela minha causa, y el evangelio la salvará. e o evangelho a salvará. ¿Cómo es eso? Como que é isso? ¿Perdemos o salvamos? Perdemos ou salvamos? Dios, estás un poco confundido, Deus, você está pouco confuso. porque vamos a salvar, ¿cómo vamos a salvar lo que perdemos? Porque como nós vamos salvar o que nós Eso es perdemos? lo que debemos entender. E é isso que a gente precisa entender. Los cálculos de Dios As contas de Deus son diferentes a las nuestras. são diferentes das nossas. Tú y yo somos parte Você e eu somos parte del reino del revés. do reino ao contrário. Nuestro reino O nosso reino es contracultural é en este mundo. contracultural a esse mundo. Escuchen, Escute, en el reino de Dios, no reino de Deus, los últimos os serán primeros. os últimos são os primeiros. Los débiles son los más Os fuertes. fracos são os mais Y la fortes. grandeza se encuentra en el E servicio. a grandeza é encontrada no En serviço. el reino de Dios, No reino de los Deus, que se humillan os que se humilham serán exaltados. serão exaltados. En el reino de Dios, No reino de Deus, Dios elige lo necio, Deus escolhe para aquele que é nécio avergonzar a los sábios. para envergonhar os sábios, lo débil, o fraco, para confundir a los para fuertes. confundir os fortes. En este mundo, Nesse se mundo busca poder y riqueza. se busca poder e Pero riqueza, en el reino de Dios, mas o reino de Deus, la verdadera grandeza a verdadeira grandeza encuentra é em en vista la humildad y en el servicio. na humildade e no En serviço. el reino de Dios, No reino de Deus, perder es ganar, perder é ganhar, morir es vivir, morrer é y viver, dar es e recibir. dar é Porque los receber. cálculos de Dios Porque as contas de no Deus son los nuestros. não são as Y nossas. porque en el reino de Dios E no se porque pierde. no reino de Deus não se perde. Nos toca calcular A correctamente. nossa parte é calcular corretamente. Jesús vino a cambiar las reglas. Jesus veio para mudar as regras. En el reino de Dios, No reino de Deus, los pobres son bienaventurados. os pobres são bem-aventurados. Los que lloran son consolados. Os que choram são consolados. Tim Keller lo dijo de esta manera. Tim Keller disse dessa forma: El evangelio de Jesús o evangelho de es Jesus un llamado radical é chamado a radical un mundo al revés, para um mundo de cabeça para baixo, donde la grandeza onde a grandeza se encuentra en la é humildad encontrada na y humildade el poder e o poder en la debilidad. na fraqueza. Porque los cálculos de Dios Porque as contas de Deus son diferentes. são diferentes. ¿Cómo están tus cálculos? Como estão as suas contas? ¿Estás intentando ayudar a Dios Você está tentando ajudar a Deus o estás dejando que Dios te ayude? ou você está deixando que Ele te ajude? Sus cálculos son As diferentes. suas contas são diferentes. Escucha, esto va a aparecer en pantalla. Escute, isso vai aparecer na tela. En este mundo, Nesse mundo, nada más nada nada mais nada es igual a nada. é igual a nada. Pero en el reino, Mas no reino, nada más Dios nada mais Deus es igual a todo. é igual a tudo. Porque los cálculos de Dios son Porque as diferentes. contas de Deus são diferentes. Vamos, Dios le dijo a Gedeón, Vamos, Deus falou para Gideão: tenés que reducir el ejército. você tem que reduzir o exército. Tenían que enfrentar Eles tinham que a enfrentar 144,000 madianitas. a 144.000 midianitas. Y Dios le dice, E Deus falou con solo 300. com somente 300. Me imagino a Gedeón. Eu imagino Gideão. Dios, sé que sos soberano, Deus, sei que você é soberano, el todopoderoso, o todo-poderoso, el omnisciente, o onisciente, el rei de gloria. o rei de glória. Pero tu matemática Mas a sua matemática não es tan buena. não está tão boa. 300 300 en contra 144,000. contra 144.000. La matemática no da. A matemática não funciona. Y yo me imagino a Dios E eu imagino Deus diciéndole a Gedeón, dizendo para Gideão: ya lo sé, eu já sei,
Porque esto no será Porque isso não será conforme a tus fuerzas. de acordo com as suas forças. Esto sucederá Isso acontecerá conforme a mi de poder. acordo com o meu poder. Y vas a ver E você vai lo que ver yo puedo o que hacer eu posso fazer contra un ejército contra um que es exército más numeroso que é mais numeroso que aquellos que te quedan a tu lado. que aqueles que ficam do seu lado. Y le dio una E victoria. deu uma vitória 300 en contra 144,000. contra 144 Porque mil. los cálculos de Dios Porque as contas de Deus no son los nuestros. não são as nossas. Nunca podemos perder de vista Nunca podemos perder de que la vista matemática del cielo que a matemática do es céu diferente a la nuestra. é diferente da Con nossa. 2 panes y 5 Com peces. 2 pães e 5 Ele pode peixes, alimentar a ele 15.000 pode pessoas. alimentar 15 mil pessoas. Con la vara de la mano de un hombre anciano. Com a vara e um cajado na mão de um Él ancião, puede abrir camino en un mar rojo ele donde no pode lo hay. abrir o caminho num mar vermelho onde não Puede existe. parecer que tenés poco en tus manos en este momento. Pode parecer que você tem pouco nas suas mãos pero nesse rompe momento, tu calculadora. mas quebra a sua Porque calculadora, Dios puede utilizar porque Deus pode lo que tú usar tienes en tu o que você mano tem na sua para mão hacer grandes cosas, para fazer para grandes la gloria de coisas su nombre, para a glória do seu porque nome, sus cálculos porque as suas no contas son los nuestros não são as nossas, y nos toca a nosotros e a nossa parte é calcular correctamente. calcular corretamente. Hasta en nuestras finanzas. Até nas nossas finanças, Los cálculos de Dios no son los nuestros. as contas de Deus não são as nossas. ¿Puedo hablar de esto por un momento Posso en una falar conferencia? disso por um momento nessa conferência? Dios nos dice, tráiganme el diezmo. Deus falou, traz o dízimo para mim. Lo primero, lo mejor, O primeiro, o melhor, el 10%. o 10%. Póngame en primer lugar en el área de sus Me finanzas. coloque em primeiro lugar na área das suas Vean lo finanças. que yo puedo hacer. Vejam o que eu posso Y fazer. nuestro cálculo, E o nosso cálculo Nos dice, nos diz, voy a poder hacer menos eu vou poder fazer menos porque me quedo con el 90%. porque eu fico com 90%. Porque Dios me está pidiendo el 10. Porque Deus está me pedindo 10. Me quedo con menos. Eu fico com menos. Y muchos pensamos E muitos de nós que pensamos nosotros que nós podemos hacer más podemos fazer mais con el 100% com o de lo 100% que Dios puede hacer do que Deus pode fazer con nuestro 90%. com os nossos 90%. En el reino no se pierde. No reino não se perde. Mi amigo, Meu amigo, yo prefiero eu prefiro la bendición de Dios a bênção de Deus sobre mi 90% sobre os meus 90% que excluir a Dios do que excluir a Deus del 100%. dos 100%. Porque los cálculos de Dios son Porque diferentes. as contas de Deus são diferentes. En el reino no se pierde. No reino não se perde. Y en tercer lugar, Em terceiro lugar, si el equipo nos puede acompañar. se aqui puder nos acompanhar, Alguien en el piano, por favor. alguém no piano, por Así me favor. siento más espiritual. Assim eu me sinto mais espiritual. En el reino de Dios, No reino de Deus, porque no se pierde, porque não se perde, nos toca a nossa parte abrazar é abraçar el dolor del sacrificio. a dor do sacrifício. En estos versículos, Nesses versículos, en la traducción el mensaje na tradução a de mensagem Marcos 8, de Marcos 8, 34 al 38, 34 a la 38, palabra nos dice, a palavra nos diz: chamando a multidão para que se unisse aos seus discípulos, disse: qualquer um que quiser vir comigo deve deixar que eu o guie. Você não está no banco do motorista, eu estou. Não fuja do sofrimento, abrace-o. Siga-me e eu lhe mostrarei como autoajuda não serve de ajuda alguma. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para salvar a si mesmo o seu verdadeiro eu. De que adiantaria conseguir tudo o que você deseja e perder a si mesmo, o seu verdadeiro você? O que você poderia dar em troca da sua alma? Se algum de vocês se envergonhar de mim e da maneira como estou conduzindo vocês, quando estiverem cercados de seus amigos inconstantes e distraídos, saibam que serão uma vergonha ainda maior para o Filho do Homem, quando ele vier em todo o esplendor de Deus, seu Pai, com um exército de santos anjos.
Jesús está diciendo, Jesus está dizendo: ¿quieren seguirme? vocês querem me seguir? Déjenme guiarlos. Deixe-me guiar vocês. Déjenme conducir el carro de su vida. Deixe-me dirigir o carro da sua vida. Dice algo tan fuerte. Ele falou algo tão forte. No huyas del sufrimiento. Não fuja do sofrimento. Abrázalo. Abrace-o. Síganme. Sigam-me. Y les mostraré cómo. E eu mostrarei a vocês como. Después dice, Depois la diz: autoayuda a autoajuda no es ninguna ayuda. não é nenhuma ajuda. El autosacrificio O autossacrifício es el camino. é o caminho. En el reino de Dios, No reino de Deus, para seguirlo a Él, para seguir a Ele, hay un precio para pagar. existe um preço a ser pago. Esto es un reino de sacrificio. Esse é um reino de sacrifício. Y si entendemos que no se pierde, E se nós entendemos que não se perde, escúchenme bien, me escute bem, especialmente a los jóvenes, especialmente os jovens, si entendemos que en el reino no se pierde, se nós entendemos que no reino não se perde, no vamos a evitar el sacrificio, nós não vamos evitar o sacrifício, lo vamos a abrazar. vamos abraçá-lo, Vamos a abrazar el dolor del sacrificio. vamos abraçar a dor do sacrifício. Mi amigo, el dolor es inevitable en la vida, Meu amigo, a dor é inevitável na vida, pero no todo dolor mas nem toda dor es igual. é igual. Hay un sufrimiento que destruye Existe um sofrimento que destrói y otro que edifica. e outro que constrói. Hay un dolor que esclaviza, Existe uma dor que escraviza, pero hay un dolor que libera. mas existe uma dor que liberta. Aprender a abrazar el dolor correcto Aprender a abraçar a dor correta nos permite madurar y crecer nos permite amadurecer e y crescer alinearnos con los propósitos de e Dios. alinharmos com os propósitos de Deus. Escúcheme bien, por Me favor. escute bem, por favor. No todo dolor es malo. Nem toda dor é ruim. Algunos dolores sanan. Algumas dores curam. El dolor correcto A dor correta nos transforma y nos moldea. nos transforma e nos molda. Así como un cirujano corta para sanar, Assim como um cirurgião corta para curar, Dios permite ciertos dolores Deus permite certas dores para moldearnos y para fortalecernos. nos modelar e nos fortalecer. Dios utiliza la prueba Deus usa a prova para refinar nuestro para carácter, refinar o nosso caráter, para enseñarnos dependencia de Él. para ensinar-nos a dependência dele. Y Jesús mismo E Jesus mesmo no huyó del dolor, não fugiu da dor, sino que con gozo en su mas corazón, com alegria no seu coração, porque te vio a ti porque ele viu a você y me vio a e mí, ele viu a mim. abrazó la cruz con gozo Ele abraçou a cruz com y alegria dijo, vale la e pena disse: vale a pena pagar el precio pagar o preço para cosechar para colher almas en este mundo. almas nesse mundo. Y debemos entender E devemos que el entender reino no se pierde, que no reino não se perde, que debemos abrazar el que nós temos dolor del que sacrificio. abraçar a dor do sacrifício. Mi amigo, Meu amigo, el dolor a dor no es el final de la historia. não é o final da En história. las manos de Dios Nas mãos de Deus, es el inicio de algo glorioso. esse é o início de algo glorioso. Tu dolor A sua dor no es el final de tu historia. não é o final da sua história. Puede ser el inicio Pode ser o de un início nuevo capítulo glorioso. de um novo capítulo Donde te das glorioso, cuenta onde você que lo que percebe pensabas que o que você que era una pensava pérdida, que seria uma en perda, realidad na verdade, es nada más que una é ganancia. nada mais do que uma vitória. Nos toca abrazar A nossa parte é abraçar el dolor del sacrificio. a dor do sacrifício. Escúchenme bien, Me por favor. escute bem, por favor. Si le puedo hablar Se eu posso falar a la juventud por un momento, a juventude por um momento, porque es algo que pesa en mi alma, porque é algo que pesa na minha con la alma, narrativa que se ha creado alrededor del mundo, com a narrativa que foi criada ao redor do mundo, en lo que es servir a Dios, naquilo que é servir a Deus, en lo que es ser una persona de fe. naquilo que é ser uma pessoa de fé. Nosotros podemos decidir Nós podemos decidir sufrir por obediencia sofrer por obediência o sufrir ou sofrer por desobediencia. por desobediência. Tú eliges Você escolhe tu nivel de o sufrimiento. seu nível de sofrimento.
A veces evitamos el dolor del sacrificio Às vezes nós evitamos a dor do sacrifício simplemente para encontrarnos simplesmente para nos encontrar con el dolor del remordimiento. com a dor do arrependimento. Yo prefiero Eu prefiro abrazar el dolor del sacrificio de la obediencia, abraçar a dor do sacrifício da obediência, hacer lo que hago hoy. fazer o que eu faço hoje. Tenemos 6 iglesias en 5 países Temos 6 igrejas em 5 países, porque decidimos ser obedientes porque nós a Dios. decidimos ser obedientes a Deus. Pero el costo es alto. Mas o custo é alto. Vamos y venimos. A gente vai e vem. He perdido tantos cumpleaños de mis Perdi hijos. tantos aniversários dos meus filhos. No he estado presente por tantos aniversarios de matrimonio. Não estive presente em tantos aniversários de casamento. Hoy estoy acá. Hoje eu estou Mi aqui. esposa está predicando en San Pablo. Minha esposa está pregando em Mis São hijos Paulo. están en Buenos Meus Aires. filhos estão em Buenos El Aires. precio es alto. O preço é alto, Pero es un precio que decidimos pagar. mas é um preço que nós decidimos porque le pagar. dijimos a Dios, Que nós escolhemos a Heme Deus. aqui. Estou aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. y hoy no me voy a quejar E hoje eu não vou por la reclamar respuesta pela resposta a una oración que hice a uma oração que eu fiz 25 años atrás. 25 anos atrás. Y yo prefiero sufrir E eu prefiro por sofrer ser obediente por ser obediente que sufrir do que sofrer por ser desobediente, por ser desobediente, donde me desconecto onde eu me del desconecto plan y del propósito do de plano Dios. e do propósito de Como Deus. personas de Como fe, pessoas de fé, elegimos nuestro sufrimiento. escolhemos o nosso Y sofrimento. porque no perdemos E porque nós não perdemos en el reino de Dios, no reino de nos Deus, toca a abrazar nossa parte é el abraçar dolor del a sufrimiento. dor do sofrimento. Porque perderlo todo Porque perder es tudo ganarlo todo. é ganhar porque tudo. el que pierde su alma Porque o que perde a sua por la alma, causa de Cristo, pela causa de el que Cristo, pierde su que energía, perde a sua el que energia, entrega todo su o que esfuerzo, entrega todo o seu el que esforço, pierde su vida, que perde a sua por el vida evangelio, pelo Evangelho, la salvará, a salvará. porque vivimos Porque nós por vivemos una causa por uma mayor causa que maior nuestra propia vida, do que a nossa própria y la vida. causa es E a causa que é venga tu que reino venha o seu en reino la tierra como na en el terra cielo, como nos que céus, se haga tu que voluntad seja feita a sua en vontade nuestra na generación. nossa geração. Vale la pena, Vale a pena pagar el precio, pagar o preço por servir, por servir al Rey de Reyes, ao Rei dos y al Reis Señor de e ao Señores, Senhor dos Senhores. y al final del E día no final do hay dia una recompensa existe uma recompensa eterna que nos eterna que nos espera. Cuando graduamos de esta vida, Quando nós graduarmos lo dessa veremos vida, cara a nós o cara. veremos face a Y él face. dirá, E Ele dirá: bien hecho, bem servo feito, bueno y servo siervo bom fiel. e servo En lo fiel. poco fuiste No fiel, pouco foi sobre fiel, mucho te sobre o pondré. muito eu te Porque colocarei. en el reino de Dios Porque no reino no de se Deus pierde. não se Todo perde. es para su Tudo gloria. é para a Todo sua es glória. para su causa. Tudo é para a sua ¿Cuántos causa. me dicen amén? Quantos me dizem amém? Escuchen, Escutem, termino con esto, eu termino com isso. porque me tengo que ir al otro Que sitio. eu tenho que ir para outro lugar. El costo O custo de la obediencia da obediência es temporal, é temporal, pero el costo mas o custo de la da desobediencia desobediência puede durar toda la vida. pode durar toda a vida. ¿Qué costo vas a pagar? Que custo você vai pagar En el reino de Dios no reino de Deus? no se pierde, Não se perde, porque hemos leído el último capítulo del libro. porque nós já lemos o último capítulo do livro. Somos parte Somos parte del equipo victorioso. da equipe vitoriosa. Y nuestra victoria E a nossa vitória no es temporal, não é temporal, no es de este mundo, não é deste mundo, es celestial é celestial y es eterna. e é eterno. ¿Cuántos me dicen amén? Quantos me dizem amém?